Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 9 de setembro de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Gerobano. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor, tá bom? Olha o barulhinho do passarinho. É bem de madrugada. Bem cedinho hoje. Deus, meu Pai, ó. Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado assim com a fé da minha pessoa. Meu Deus, eu te agradeço desde já. Senhor, eu te peço, Senhor, continue me ajudando, me sustentando, me fortalecendo com a destra das suas mãos, Pai. Deus, para que eu possa, na arma da sua decomandar e fazer a tua obra, pregar a tua palavra. Deus, enquanto isso, guarda meu esposo, meus filhos, minha família. Abre as portas de emprego para o meu esposo. Deus, quebra as cadeias, repreende as obras de macumbaria, de feitiçaria. Repreende a mulher estranha, o homem estranho. Deus, nós estamos debaixo de uma promessa, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha continuar com as suas mãos, Pai, sobre as nossas vidas, nos guardando e nos livrando. Deus, visita a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado da vida da ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, tendo com providência, com socorro, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus, é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Bem, irmãos, que vocês venham ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Hoje é uma segunda-feira, mais um dia que o Senhor fez pela misericórdia dele, para mim e para a tua vida. A gente está na maratona de Lucas, hoje a gente vai estar meditando em Lucas 3. Terminamos a semana passada, sexta-feira, né? Terminamos o livro de Marcos, foi tremendo, foi algo assim extraordinário, para mim principalmente, tá? Para mim que ministro, quanto mais a palavra, melhor, né? E hoje a gente já está no Evangelho de Lucas. A gente vai estar meditando em Lucas 3, que diz assim: João Batista prepara o caminho. Vamos lá? Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta, a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor e faça veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia à multidão que saíam para serem batizados por ele, raça de víbora, que ele deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto. A raiz da árvore, toda árvore que não dê bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer? Então perguntava a muitos. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e ele perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrar nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados se perguntou: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Meu Deus. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha como fogo que nunca se apagará,
E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mas que ele tinha feito, Herodes apresentou a todos elas de colocar João na prisão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu não tenho nada, não sei o que falar. Senhor, mas o nome desse canal é João 3:30, que o Senhor cresça, que eu diminua. Deus, que é o missionário da Geral Plano, só venha falar daquilo que o Senhor colocar na minha boca. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Então, a gente vê que aqui vai estar falando de João Batista, tá? Quem é João Batista? A voz do que clama no deserto. A gente falamos dele, né, no vídeo número 1 do capítulo 1 aqui de Lucas, né, que falava que seu pai, Zacarias, e sua mãe, Isabel, eram estéreis de idade, né, e o anjo Gabriel apareceu a eles e lhe prometeu um filho, filho da promessa, né, mas disse que Zacarias duvidou. Zacarias até duvidou, e aí ele ficou mudo. Ele foi para casa dele, teve relação, né, conheceu sua esposa Isabel, depois que ele voltou para casa e teve João, tá? Já eram ambos avançados de idade. A palavra diz também que o menino cresceu no deserto, provavelmente porque seus pais haviam morrido. Mas aí, os historiadores, né, muitas vezes eles datavam para deixar um norte da palavra, para a gente ter uma ideia de mais ou menos quando. Por isso que eles falam assim, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Então ele começa a descrever e Herodes, aí começa a marcar, né? Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconitis, Lisânia, tetrarca de Abilene. Mas só que nesse meio termo, a gente vê que tem algo aqui que nos chama muita atenção, que diz assim, ó, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Como assim? 2 sacerdotes. Para você ver como que estava desgastado, desacreditado, né? A maneira que se encontrava o templo do Senhor, tá? Então a gente vê que João Batista ele chega onde o povo não tinha nem palavra mais para se alimentar. No entanto, que as pessoas saíam das cidades para ir para o deserto ouvir João pregar o batismo do arrependimento. Então, tamanha era a vergonha, tamanha era a decadência moral desse povo. Porque ter 2 sacerdotes, Anás e Caifás, como assim? Né? Não tinha como. 2 sumos sacerdotes era inevitável. Então, o que acontecia? A corrupção era algo latente nessa época, tá? Então, a gente via que tinha jurisdições e tinha assim, tipo, partidos políticos, né? Então, a gente vê que Anás e Caifás exerciam mesmo o sumo sacerdote. Não tem como, tá? Não tem como ter 2 sumos sacerdotes. Ou é um ou é outro. Mas tamanha a bagaceira que já estava, tinha 2 sumos sacerdotes. Então, o que acontece? Um sacerdote, ele era o quê? Era do agrado dos oficiais romanos. Ok? E o outro sacerdote era ali dos judeus. Então, tava uma coisa assim, surreal. Então, a gente vê que Anás, embora Roma tivesse substituído Anás, os judeus continuavam a reconhecer a autoridade dele. Entendeu? Mesmo Anás sido substituído por Caifás, os judeus reconheciam só Anás. Então, é meio complicado. Para você ver tamanha a bagunça que estava. Então, a gente vê que João Batista, ele chega num momento de decadência moral. Total. Tá? Uma decadência moral, assim, algo assim, uma corrupção, uma sujeira. Nesse meio, aparece João Batista, a voz do que clama no deserto. Igreja, então,
João, ele veio para quebrar, para arrebentar mesmo, né? Com, com a corrupção. E ele vem com uma voz que clama no deserto. Tá aqui, ó. Na parte B do quarto. Do 4 diz assim, ó. Como está escrito o livro das palavras de Isaías, o profeta, a voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, faça a vereda retas para ele. Então, João, ele pegou os pedregulhos, só casca, só casca. Então, João, aquele povo com o coração tudo torto, tudo sujo. O povo estava assim, terrível. E o povo tendo sede da palavra. Né? O povo necessitava da palavra. Porque não tinha profeta, tá? Depois desse tempo todo, quando João chega, o primeiro profeta, a primeira pessoa que Deus fala depois dos 400 anos de silêncio é Zacarias, seu pai, que Deus enviou o anjo. Então o povo tava, nossa, Deus esqueceu do seu povo. Sabe lá Deus, né? Tô conjecturando aqui, né? Ai, Deus esqueceu da gente, deveria ter esses burburinhos. Então, 400 anos de silêncio depois, Deus aparece falando com Zacarias. Zacarias tem João Batista, o seu filho que vai enfrentar essas raças de víbora. Então, é num tempo bem difícil, bem precário. Então ele vem, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados apronados. Então, olha só o trabalho de João. João teria que endireitar. Por quê? O que acontece? Naquela época, tinha um grande desafio, sabe? Quando o rei, ele passava, né? Quando o rei ia passar no lugar, eles preparavam o caminho antes da chegada do rei, né, para sair na viagem distante. Então, João, ele veio preparar o caminho para Jesus. Né? Então, João, ele veio preparar o caminho para Jesus, a estrada, né? Veio adubar a terra, vamos dizer assim, né? Então, para quê? Né? E toda a humanidade para ver o que? A salvação através de Jesus. Então, a gente vê que algo era terrível, tá? Então, a gente vê que a corrupção, tudo aqui era meu Deus do céu. Não dá nem palavra para explicar. E assim, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras. Quem lhe deu a ideia de fugir da ira vindoura? Mas quando João, ele falava necessariamente, não era com o povo, tá? Era com os sacerdotes, era com os líderes religiosos, era com os fariseus daquela época. Porque eles estavam numa degradação moral total por causa deles, tá? Porque eles não tinham mais seguida a regra como deveria ser. Então, tinha uma degradação moral e espiritual terrível. Então João, ele chega num ambiente totalmente absoluto, totalmente, vamos dizer assim, que a palavra de Deus estava escassa, bem dizer, escassa mesmo. E João, ele fazia o quê? Ele apresentava um batismo onde esse batismo representava a mudança de mentalidade, né? E tinha que ter uma mudança, tá? O batismo de João representava uma mudança de mentalidade, que envolve o quê? Tristeza pelo pecado. Uma decisão de levar uma vida santa, perdão dos pecados perante Deus. Então, é arrepender do pecado. Porque, gente, é inadmissível, né? Apesar que nos dias de hoje não é diferente desse tempo, não. Mudou algumas coisas, mas a corrupção, a mentira, o engano, a idolatria, a bajulação ao homem, tudo isso é algo latente nos dias de hoje. Não era diferente naquela época, tá? Então, assim, Deus, ele quer que a gente venha ter uma vida de santidade com ele, servir a Deus, somente adorar a Deus, buscar conhecer a Deus, tá? Que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor sempre, porque é do Senhor que vem o meu e o teu socorro, né? O salmista diz no Salmo 121, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e logo em seguida ele fala, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é só dele. E a gente vê aqui também que João, ele fala, dei frutos que mostrem o arrependimento e não comece a dizer a si mesmo, Abraão, nosso pai, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer suscitar filho. A Abraão, o machado já está posto, a raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, Jesus, ele veio para
trazer a salvação. Mas se a pessoa não quiser, né? João tá falando, se você não quer, o machado tá posto. Ele tá aí. Se você não quer, você vai ser lançado no fogo do inferno. Então não tem muito, tá? João, ele veio simplesmente preparar o caminho. Então a gente vê também que quando o João ele fala, ele nunca fala pra botar medo, tá? Esse machado aí simbolizava o quê? O arrependimento, o juízo, o arrependimento. Então tá posto. Ou você aceita Deus ou você não aceita. Não tem muito, porque toda a humanidade precisa de salvação, mas nem todo mundo quer, entendeu? Tanto judeus como gentios, como grego, como romano, todo mundo necessita. Mas tem uns que querem, outros que não querem. E a gente pode fazer o quê? Simplesmente continuar pregando o evangelho. Vai chegar todo o ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado terá salvo. Mas nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai ser batizado. Então a gente tem que ter sempre em mente isso, tá? Mas que a nossa parte a gente tem que fazer. Porque um dia você chegou para mim é porque alguém insistiu. E disse assim, João, o que devemos fazer? Então perguntava a multidão. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma e que tem comida, faça o mesmo. Igreja, ele fala de amor ao próximo, de empatia. A gente está no tempo onde as pessoas elas não têm, vamos dizer assim, não vamos generalizar, mas muitos não têm empatia, somente liderança. Liderança é uma raça de gente que não tem empatia, tá? Somente quando eles veem dinheiro chegando é que eles ficam mais gananciosos. Então, você acha que eles vão dividir a túnica, a roupa? Não, não vai. Eles são a liderança, nós somos os subalternos, a gente tem que estar ajudando. Sempre, né, botando um jugo sobre nós, para quê? Para a gente ficar no cabresto deles, para eles ficar sugando, igual sanguessuga, né? Acho que Deus venha nos libertar dessa cegueira espiritual. Muitos estão nessa cegueira espiritual, idolatrando, adorando o homem. Ai, meu pai, meu apóstolo, minha pastora, meu pastor. Gente, sai disso. Sai dessa vida, pelo amor de Deus. Que vida é essa? Que cegueira espiritual é essa? Né? E diz aqui, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Né? Então, quando eles chegavam e perguntavam o que devemos fazer, né? Porque acontece o quê? Os publicanos era aquele povo que cobrava impostos. Então, eles eram tidos como segunda classe. Vamos dizer assim, né? Porque a maioria deles era pagã, eles defraudavam o povo. Então, tinha todo tinha toda uma segregação para com esse povo, tá? Porque era um povo que como é que eu posso dizer? Que já tinha profanado já estava, que vivia de propina, que vivia da corrupção. Pronto, a palavra é essa. Então, esse povo corrupto, deixa eu até marcar aqui, eles começam a ter sede, né, da salvação. Então, assim, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Então, a gente lembra de Zaqueu, publicano, que subiu na figueira brava para ver Jesus, tá? E ele falou assim, eu só devo a Deus, alguém andou 5 vezes mais, segundo a lei de Levítico. Então, e ele respondeu, não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então, vamos supor, se era 1 denário, eles cobravam 2 denários, 3, né? Então, assim, era um trabalho bem... Nossa, igreja. Então, a gente tinha que estar bem de olho. Ele diz assim no 14. Então, alguns soldados te perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. Então, havia uma corrupção, uma nojeira, uma mentira, sabe? O que acontece, igreja? Não é diferente nos dias de hoje, tá? A corrupção tá aí, a mentira. Quantas pessoas se levantam com calúnia, com mentira, com engano? Falsa testemunha é o que mais tem para denegrir a minha e a tua vida. Minha vida, na época de Jesus, não era diferente, tá bom? Então, esses soldados, eles viram lá, então eles estavam se arrependendo, eles viam, eles precisavam se arrepender. E era algo que estava tocando eles, tá bom? E aí Jesus diz assim, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que sou digno
nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele fala assim, não, eu não sou o Cristo, né? Então, eu acho tão lindo isso de João Batista, aqui ele não tinha conhecido Jesus ainda, mas de nenhuma maneira ele queria usurpar, porque o próprio Espírito já tinha falado para ele quem era Jesus, como seria. A gente vê que ele conhece Jesus, reconhece Jesus no batismo do Espírito Santo de Deus, porque a pomba desce ali sobre Jesus, ele entende que Jesus é o Messias, tá? Então, há algo bem peculiar, bem forte. A gente vê que quando João ele fala também do batismo, né? Ele diz assim no... Cadê? Eu os batizo com água, mas virá alguém que poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar suas, a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira junto o trigo em seu celeiro, mas queima a palha com fogo que nunca apagará. E muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. João pregava o quê? As boas novas. A gente lembra, vamos só voltar um pouquinho aqui, que Jesus, né, ele veio o quê? Para trazer as boas novas. A gente lembra que Jesus, quando ele vem trazer o quê? As boas novas. Quer dizer, a salvação, né? Então, depois eu vejo essa parte. Então, a gente vê que fica algo bem forte aqui do chamado de Jesus. Mas o que me acontece aqui? Eu quero fazer uma ressalva para vocês aqui. Então, João ele diz assim, não, eu sou aquele que batizo com água, mas vai vir aquele, né, que vai batizar com fogo do Espírito, eu não sou nem digno de amarrar suas sandálias, que seria Jesus. Então, eu não tinha conhecido a opção de pouca desculpa, já não tinha o conhecido ainda. Mas só que acontece o quê? Vou abrir uma ressalva aqui, quando João fala do batismo, né, com Espírito Santo, a gente vê que tem outros batismos também, tá? Ele fala do batismo com fogo. Também tem outra maneira, do fogo. Tem o fogo do Espírito Santo, né, que vai descer, né, que é esse aqui. E tem o fogo, né, que Jesus, ele fala do fogo que vai provar, né, as minhas obras e as tuas no fogo. E nós temos também, que é o fogo da aprovação, que está em 1 Coríntios 3:3, e o fogo do Pentecoste que desceu sobre o povo ali no cenáculo, ali em Atos 3, no livro de Atos, ali 2:3. Então a gente vê que o fogo representa sempre pureza, tá? O fogo representa a pureza. Queria deixar bem claro isso. E no 18, com muitas palavras, João exortava o povo e lhe pedia. No 19, todavia, João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão, né? Foi onde começou a guerra de Herodes. Todavia, quando João repreendeu Herodes, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas de colocar João na prisão. Então, quando ele começou a confrontar Herodes, né? Você casou com a sua sobrinha era esposa do seu irmão, era neta de Herodes o Grande. Gente, virou assim uma salada, sabe? Uma bagunça total. E aí o que acontece? João, ele vai simplesmente contra ele. E a gente sabe a história no que deu, né? Que Herodias pede a cabeça de João Batista na bandeja quando a sua filha Salomé vai dançar ali na frente do rei Herodes e os demais grandes que estavam lá. Ela fez uma dança assim, só Herodes não teve pra onde correr e acabou dando a cabeça de João Batista que estava no cárcere, tá? E daquela mesma bandeja de madeira que eles comiam, a carne era a mesma bandeja que era colocada a cabeça de João e eles serviam. Então, pensa a tamanha maldade desse povo. Então, a gente vê que Deus, né, ele sempre mostra, a gente vem ver que servir a Deus não é fácil, né? João era um homem de Deus. João veio um homem que veio endireitar as veredas. João veio fazer algo diferente de João, ele foi decapitado. Igreja não é fácil. Não é fácil. Mas ser decapitado por quê? Por pregar a verdade. Ser decapitado, ser odiado por quê? Confronta o pecado. Então, sempre que você confrontar o pecado, você vai ser perseguida, você vai ser caluniada, você vai ser odiada.
que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhum, não tem, tá? E as trevas nos odeiam. As pessoas que roubam, que mentem, que enganam, não adianta, igreja. É delas mesmo, elas são assim. E muitas não querem mudança. Elas querem continuar roubando, enganando, mentindo, fazendo falcatrua, posando de bom mocinho, porque o mistério do evangelho não lhe foi revelado. Essa pessoa ela pode dizer que eu sou pastor, sou missionária, mas não teve um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus larga essas práticas. E o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então a gente vê que o que acontece, né? Então, Herodes, por ter casado com a sua sobrinha, ele não teve por onde correr, né? Então, quando ela pediu a cabeça de João Batista, ele teve que dar. A gente lembra de quem aqui? De Jezabel perseguindo Elias, né? Porque, tipologicamente, João Batista era um Elias, ele esperava Elias. Então, a gente vê que Acabe e Jezabel era a mesma coisa, tá? Perseguiu o profeta, porque o profeta era contra os profetas de Baal. E é bem complicado. Então, a gente vai aqui para o batismo e geologia de Jesus. E diz bem assim na palavra do Senhor. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E detalhe, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz que diz o quê? Tu és meu filho amado. Em ti me agrado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. Então, o próprio Deus, né, testificando ali o ministério de Jesus, tá? Então, mostra ali o relacionamento, a totalidade de Jesus como homem, tá? Então, assim, e nós passamos depois de tudo que Jesus sofreu, ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo é muito importante. Então, Jesus, ele foi e é e sempre será maravilhoso. Eira, manda sude comanai. Jesus, ele é o nosso consolador. E aí a gente vê que diz assim no 23, tá? Na ideia diz assim, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Meu Deus, pensa igreja, que coisa forte. E no 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava filho de José. Ele era filho de José, o carpinteiro. Então ele veio de família humilde, tá? Deus não escolheu uma família abastada para trazer Jesus, escolheu José, que com certeza tinha princípios e caráter moral, porque o que já não tinha, mas naquela época, tá bom? Então era algo bem cruel. E aí, vai dizer aqui também, né? Alguns historiadores dizem assim que com 30 anos Jesus começa o seu ministério, né? E é algo assim que Jesus ele começa, né, a fazer tudo que ele tinha que fazer para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por quê? Porque havia uma promessa, tá bom? E Jesus, de maneira nenhuma, deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Só que a gente vê que cada evangelho conta uma história, conta um pormenor, tá? Mas diz aqui assim, vamos continuar. Diz assim, no 23 de novo, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério e era ele, como se pensava, filho de José. Então, ele era realmente o filho de José. Pronto, acabou. Por quê? Porque ele tinha uma referência. Né? A referência era José, seu pai. Ele diz assim, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amor. Que é toda a descendência de Jesus, eles vêm falando. Filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semiei, filho de José, filho de Judá, filho de Joana, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Ataliel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cosá, filho de Elmadá, filho de Er, filho de Josué, filho de Elezé, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mena, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi,
Tá vendo? Raio de Jessé, mostrando aqui Jesus da raiz de Jessé, tá bom? Filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Ezom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Noá, filho de Serug, filho de Regaú, filho de Faleque, filho de Ebé, filho de Salá, filho de Caim, filho de Artafaz, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Gerade, filho de Matalael, filho de Cainã, filho de Genos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, ele vai a genealogia de trás para frente, tá bom? Até mostrar que Deus, né, criou Adão e Eva teve Sete Caim, Caim matou Sete, e depois Adão conheceu Eva, Caim matou Abel, aí Adão conheceu Eva e nasceu Sete, então começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui começa a geologia de Jesus, e é algo tremendo, né? Então ele mostra claramente, né, que Jesus, sim, ele é da raiz de Jessé, né, de Jessé aqui, ó, tá vendo? Filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, mostrando que Jesus, ele é a raiz de Jessé, tá? Então, Deus, ele não erra. Então, ele vai mostrar mais uma vez que ele estava no controle da história da humanidade, ele continua. Ele está no controle da minha vida, ele está no controle da tua vida. Igreja, por mais difícil que pareça, da hora que a gente olha, a gente oscila, sabia? A gente fala, meu Deus do céu. Mas Deus está no controle da minha e da tua vida. Descansa. Eu recebo para mim. Descansa, que haverá mudança. Mas uma mudança de 90 graus, que muitos olharão e falarão assim, nossa, é ela, a filha de Queiroz e de Rosário. É ele, o filho de não sei quem, porque Deus vai mudar, tá? Até aqui Deus trabalhou de contra-gota. Mas Deus vai superabundar a graça dele na minha e na sua vida, amém? Deus abençoe e fica na paz. Se você permanecer fiel, tá? O segredo é permanecer fiel. Deus abençoe e fica na paz.